Vamos para a palavra. Apocalipse capítulo 3, no versículo 7. O Senhor veio falar da igreja de Filadélfia. O Senhor veio falar da igreja dele, né? Filadélfia. É essa palavra que ele me deu. Senhor, abre o nosso entendimento para a tua palavra. A tua palavra é vida. A tua palavra aumenta a nossa fé. Deus, que essa palavra venha aumentar a nossa fé. Que essa palavra venha saciar os sedentos. Que essa palavra venha alimentar os famintos. Os famintos não de pão, mas os famintos da verdade, da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, se estabeleça em nossos corações. Que a tua palavra firme o nosso espaço, nos passos na rocha, que é o Senhor Jesus. Que a tua palavra nos liberte, porque ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos ser libertos pela palavra de Deus agora. Vamos ser libertos pela palavra que nos liberta. Amém? Vamos lá, se alimentar do pão da vida. Quero convidar você para se alimentar o teu espírito, alimentar a tua alma, alimentar a tua fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, gente. Se muitas pessoas não têm fé, é porque não dão ouvido à palavra de Deus. Mas quando você dá ouvidos à palavra de Deus, a tua fé aumenta. Você fica com uma fé inabalável. Então, muitas pessoas não dão ouvido, né, à palavra de Deus. Muitas pessoas vivem correndo atrás de oração, né? Vivem correndo atrás de lives de oração. Mas quando é na hora de ouvir a palavra, eles não querem ouvir. E são pessoas que não alcançam milagres porque estão sem fé. São pessoas que têm dúvida do poder de Deus. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, ele permanece na fé. E você tem que permanecer na fé. Nós temos que permanecer na fé. Mensagem à igreja da Filadélfia. Essas cartas aqui, as 7 cartas, né, foram para as igrejas. A mensagem é para a igreja de Filadélfia. Que igreja você é? A maioria das pessoas acham que a casa de Deus é a igreja. Não. O templo é onde se reúne, né, o corpo de Cristo, que se reúne à igreja. A igreja somos nós. Quando Jesus voltar, ele não vai levar o templo de pedra, né? Ele não vai levar o templo de pedra, de palha, de madeira. Quando Jesus voltar, ele vai levar a igreja. A igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Nós somos a igreja reunidos. Entendemos e aprendemos, porque as pessoas, elas confundem, né? Chamam o templo, chamam a casa de Deus de igreja. Mas verdadeiramente, a igreja é eu e você. Jesus vem buscar a igreja, não a casa de oração, não um templo de pedra, não o lugar onde nós nos reunimos, mas sim quem está reunido. É esse que ele vem buscar, entendeu? Então vamos lá aprender mais? E diz aqui, ó, a mensagem à igreja de Filadélfia. E é o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Quem era esse anjo? Louvado seja o nome do Senhor, que estava ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Né? Então, Jesus revelando a João, e João escreveu esta carta. E aí ele manda o quê? Né? Ele manda o quê? Que seja escrito. Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Senhor. Ele tem o poder de abrir uma porta e fechar uma porta. E a porta que ele fecha, ninguém abre mais. E a porta que ele abre, ninguém também pode fechar. Louvado seja o nome do Senhor. Só ele pode fechar
a porta que ele abriu. Quantas congregações foram fechadas? Muitas, nos países a qual a perseguição aumentou. Eles acham que foram eles que fecharam a porta, mas quem fechou a porta foi o próprio Jesus, porque só ele tem o poder de fechar a porta que ele abre. E só ele tem o poder de abrir a porta que ele fecha. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo perseguido que se reuniam nas congregações, hoje estão se reunindo escondidos, estão se reunindo em casas, estão se reunindo nos campos, nos desertos. Hoje, aquele povo dos lugares a qual é proibido levar o evangelho, a qual é proibido um templo aberto que fale de Jesus, que fale da palavra de Deus, ele se reúne em casas, em lugares escondidos, se reúne para orar e se reúne para falar da palavra de Deus. Entendemos e aprendemos? Porque eles juntos formam a igreja. Nós juntos aqui formamos a igreja. Você na casa de Deus forma a igreja. Louvado seja o nome do esse Senhor. Ele continua aqui falando: eu sei as tuas obras. O Senhor sabe as nossas obras, gente. A gente não precisa ficar falando. Você não precisa ficar falando que você ajuda os outros. Você não precisa ficar falando que congrega. Você não precisa ficar falando que participa da casa de Deus, que vai para a casa de Deus. Você não precisa ficar falando para ninguém, não. Porque Deus sabe o que você faz, o que eu faço. Tá entendendo? Ele está dizendo aqui: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti põe uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se você estudar Apocalipse, qual é a porta que foi aberta? A porta é Jesus. Jesus é a porta, gente. Jesus é a porta. E essa porta está aberta para você, está aberta para mim. E essa porta ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Quando Jesus estava na terra, ele foi crucificado, mataram, mas ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque ninguém pode fechar a porta, ninguém pode destruir aquele que vive e reina para sempre. Então Jesus é a porta, gente. Entre por essa porta, ele te convida. Ele te convida, a porta está aberta, a porta não se fechou. Louvado seja o nome do Senhor, a porta da graça, a porta da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: minha igreja Filadélfia, a porta está aberta para nós. Ele sabe a pouca força que nós temos, Muitas das vezes você está sem força, está com pouca força, né? Ora, meu Deus do céu, pela misericórdia. Leia a palavra pela misericórdia. O Senhor sabe a força que nós temos. O Senhor sabe todas as coisas. Mas o que ele diz aqui? Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Você está se sentindo assim, com pouca força, mas você não tem negado o nome de Jesus. Você continua adorando a Ele, você continua buscando a Ele, você continua crendo nele, você continua louvando a Ele, você continua, louvado seja o nome, na presença dEle, você continua, louvado seja o nome do Senhor, orando, chorando aos pés dEle, você continua na pouca força, buscando a esse Senhor, e Ele está dizendo aqui: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Preste bem atenção, para nós não negar o nome de Cristo. As dores estão aumentando, né, gente? As dores estão se multiplicando. A igreja está em trabalho de parto, né? A igreja está em trabalho de parto. Cristo está sendo gerado em nós, sabia disso? Louvado seja o nome do Senhor. Essa dor que passamos é porque Cristo está sendo gerado em nós.
Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. E Ele está dizendo, você guarda a palavra dele no seu coração, você não vai negar a Ele. Quantos vão negar a Jesus, gente? Porque não guarda a palavra de Deus no seu coração. São pessoas que vivem andando de lugares para lugares, entram em tudo quanto é live de oração e de palavra, mas não guarda a palavra no seu coração. Sabia disso? Tem pessoas que ouvem a palavra, mas não guarda, não grava, não coloca no seu coração, não põe em prática na sua vida, mas vive de live em live pedindo palavra. Irmã, me dá uma palavra. Irmã, me dá uma palavra. E aí, você tem guardado a palavra? Você tem dado crédito à palavra? Ou você brinca com a palavra de Deus? Ou você pisa na palavra de Deus? Ou você não põe em prática a palavra de Deus? Gente, a palavra é para nós colocarmos em prática. A palavra de Deus é para nós obedecermos. Quando você pede uma palavra, Deus te dá uma palavra, é para você obedecer essa palavra. É para você praticar essa palavra. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não pratica a palavra é mentiroso. É mentiroso. Então nós temos que praticar a palavra. E aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração não negará o nome de Jesus. Por isso que eu dou prioridade para a palavra, gente. Breve de oração, mas sem palavra de Deus, sem esse alimento, se nós não guardarmos a palavra no nosso coração, não adianta você orar. O que te salva é a palavra. A palavra de Deus é que nos salva. A palavra de Deus é que nos liberta. A palavra de Deus é que não nos deixará negar a Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus está guardada no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarde a palavra de Deus no teu coração, gente. Quando a palavra de Deus está guardada no nosso coração, nos momentos mais difíceis, o Espírito Santo traz a nossa memória. Lembra-te que eu estou contigo. Lembra-te que eu passo contigo no vale e no deserto. Lembra-te que eu fecho a boca do leão. Lembra-te que eu passo contigo na fornalha. Lembra-te que eu estou contigo na cova e te tiro da cova. Por quê? Porque a palavra de Deus está guardada no teu coração. E quando ela está guardada no nosso coração, o Espírito Santo traz a nossa memória. Aquilo que está guardado. Vem no nosso coração, no nosso pensamento, porque as pessoas não entendem como é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é o pensamento da palavra de Deus que vem naquele momento difícil que você está passando. Às vezes você está passando por uma situação difícil e de repente vem na tua mente, não temas. Isso é a voz de Deus, gente. Isso é a palavra que está guardada no teu coração. E aí, naquele momento difícil, de repente vem no teu coração, não temas. De repente vem no teu pensamento. O que significa isso? Que o Espírito de Deus está falando com você, não temas. Louvado seja o nome. Quando a palavra de Deus está guardada no teu coração, você está lá fraca, né? Aí você está lá com aquela fraqueza. Aí na hora o Espírito Santo de Deus vem e fala ao nosso coração, ao nosso pensamento. É na fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder. É na fraqueza, é nessa fraqueza aí que tu está sentindo que eu estou aperfeiçoando o meu poder na tua vida. Louvado seja o nome engrandecido e exaltado. Então, louvado seja Deus. Muitos não conhecem a voz de Deus. Muitos não conhecem a voz do Espírito Santo. Muitos não conhecem. Mas como é que Deus fala com esse povo? Deus só vai falar com você se você tiver a palavra dele guardada no seu coração. Aí, quando você tem a palavra dele guardada no seu coração, ele fala contigo. Porque na hora vem a palavra na nossa mente. Nós nem sequer estávamos pensando na palavra. Você estava pensando no teu problema, você estava pensando na situação que você estava enfrentando. Mas a palavra guardada
ela soa no nosso coração. Eu acalmo o vento, eu acalmo a tempestade, eu abro o mar para te passar, eu derrubo o gigante, eu te guardo, eu te protejo, eu te alegro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu te livro, eu guardo tua entrada, eu guardo tua saída, eu protejo tua casa, tu e tua casa me servirão, tu e a tua casa serão salvos. E o Senhor, ele vem falando na palavra, gente. Mas para isso você tem que ter a palavra guardada no seu coração. Porque se você não tiver a palavra guardada no seu coração, você vai dizer: eu vou morrer, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou abandonar. Você vai dizer: Deus não é comigo, Deus não é contigo, você que não é com Deus. Deus não é contigo, você que não guarda a palavra de Deus no seu coração. As pessoas acham que a palavra de Deus, gente, é aquela. Não tem aquela caixinha de sorte? As pessoas acham que a palavra de Deus é uma caixinha de surpresa, de sorte, né? A palavra de Deus não é uma caixinha de sorte, a palavra de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é a boca de Cristo. A palavra de Deus é o Verbo se fez carne, o Verbo esteve entre nós. Quem era o Verbo? Era Jesus. Então a palavra de Deus, gente, ela é mais valiosa do que o ouro, do que a prata. Ela é tão valiosa, tão poderosa, que as pessoas fazem guerra conosco, que as pessoas querem nos calar. As pessoas querem nos calar, gente. Por quê? Porque estão querendo me calar? Não é eu, não. Estão querendo calar a boca de Deus, mas a boca de Deus ninguém cala. Pode até tirarem minha vida, mas Deus vai usar a vida do outro. Deus vai usar aqueles que estão na terra. A nosso corpo pode descer à sepultura por causa do Evangelho. E ele diz aqui: guardaste a minha palavra no teu coração e tu não vai negar o meu nome. Quantas pessoas já desceram à sepultura por causa do nome de Cristo, por causa da palavra de Cristo? Por causa desse evangelho que salva, que liberta, que transforma, que te dá o reino do céu, que te traz o reino do céu. Que louvado seja o nome engrandecido. E aqui ele continua falando para a igreja de Filadélfia: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Quantas pessoas, gente, dizem que são e não são, mentem. Quantas pessoas dizem que serve a Deus e não serve? Ele mesmo disse na palavra dele: vereis a diferença de quem serve a Deus e que não serve. Então o Senhor, ele mostra a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Deus mostra a diferença de quem é judeu e do quem não é judeu. Deus mostra a diferença de quem é filho de Abraão e quem não é filho de Abraão. Deus é esse que nos mostra. Lembra lá que ele falou o quê? Eu conheço as tuas obras. Não adianta. Não adianta viver de aparência, porque Deus conhece a nossa obra. Deus conhece o oculto escondido do nosso coração. Deus conhece as nossas intenções, os nossos pensamentos. Não adianta que você não está escondido dos olhos de Deus. Eu não estou escondida. Você pode te esconder da tua esposa, você pode te esconder do teu marido, dos teus filhos, dos teus amigos, dos teus líderes religiosos. Mas de Deus você não esconde. E aí, quem é que vai te salvar? É a tua esposa, é teu esposo? Quem é que vai te salvar? É teus filhos? Quem é que vai te salvar? É teu líder religioso? Não é. Não é, gente. Não é, nós oramos por vida, levamos o evangelho do Senhor, mas ninguém salva ninguém, não. Eu não vou salvar vocês, nem vocês vão me salvar. O único que nos salva é Cristo. É Cristo que nos salva. Ele foi que deu a vida dele por mim e por você. Foi ele que pagou a tua dívida e a minha dívida. É por causa dele que nós seremos salvos. Não é mérito nosso, não é mérito de ninguém. É mérito de Cristo que levou, que carregou os nossos pecados, que carregou a nossa cruz, que se fez como cordeiro imaculado para nós sermos salvos. Não adianta mentir, gente. Não adianta, porque Deus sabe quem está mentindo.
Deus sabe quem verdadeiramente é cristão e quem não é. Deus sabe quem verdadeiramente segue a Ele e quem não segue. Deus sabe todas as coisas. Quando você entender isso, louvado seja o nome do Senhor, você não vai ficar preocupado em que os outros descubram a verdade. Porque você, sabendo que Deus sabe todas as coisas, você já sabe que Deus sabe o que você fez. Então você não vai se preocupar em se esconder dos outros. Você vai se preocupar em não praticar o pecado, porque Deus está nos vendo. Ele disse em João, né, na epístola de João, filhinhos, não pequeis. Ele disse para nós, não peques, mas se pecares, tens um advogado. Está entendendo? Jesus é aquele que diz para nós não pecarmos. Jesus não diz para você pecar, ele diz para você não pecar, mas se nós pecarmos, temos um advogado. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e sabe que eu te amo. Esse é Jesus. Ele vai fazer as pessoas saberem que ele nos ama. Esse é Jesus. Ele vai fazer as pessoas que perseguiram, que perseguem, que nos perseguem, que nos odeiam, ele vai mostrar para elas que ele nos ama. Olha que maravilha. Por quê? Porque guardaste a palavra da minha paciência, a palavra de Deus. Porque guardaste. Então, dê valor à palavra de Deus. Todos os dias, todas as lives que eu abro, vou repetir: dê valor à palavra de Deus, busque a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Eu fico vendo que tem gente que entra numa live cristã, sai daquela live e vai em busca de outra live cristã. Sabe por quê? Porque não guardam a palavra de Deus. Quando a pessoa guarda a palavra de Deus, elas não ficam entrando em tudo. Sai de uma igreja, vai para outra igreja, sai de uma live, vai para outra live. A palavra de Deus está guardada no coração dela, ela fica tranquila. Ela não sai por aí correndo atrás de bênção. Ela não sai por aí correndo atrás de profetas. Ela não sai por aí correndo atrás de milagres. Aquele que guarda a palavra de Deus, o milagre alcança ele. Aquele que guarda a palavra de Deus, louvado seja o nome, as bênçãos alcançam ele, alcançam ela. E a gente vê um povo que vive correndo para tudo quanto é igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de tudo quanto é lugar que dizem que falam o nome de Deus, né? Agora, nem em todos os lugares Deus se encontra. Nem em todos os lugares Deus se encontra. Por quê? Porque tem pessoas que adoram outros deuses. Não adoram o Deus que fez o céu e a terra. Não adoram o Deus que deu o seu próprio Filho para nos salvar. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Preste atenção. Para nós sermos guardados por Deus, o que a gente tem que fazer? Orar? É isso que ele está mandando? Ele está mandando a gente guardar a palavra dele no nosso coração. Se você tem guardado a palavra de Deus, tem praticado a palavra de Deus, ele vai te livrar dessa grande tentação que virá sobre todo o mundo. Dá para aprendermos, dá para nós guardarmos a palavra de Deus no coração. Gente, virá uma grande tentação no mundo que você vai ver quem é crente e quem não é. Quem é cristão e quem não é. Você vai ver quem serve a Deus e quem não serve. Virá uma grande tentação no mundo todo, gente. No mundo todo. Mas o que ele diz aqui? Que ele vai guardar. Gente, estudem a palavra de Deus. Examine as escrituras. Tem gente que nem sequer
ainda lê o livro de Apocalipse. Tem medo, é? Tenha medo não da palavra de Deus. Não tenha medo da palavra de Deus. Não tenha medo da verdade. Tem pessoas que têm medo da verdade, né? Que têm medo da verdade, que vivem na mentira. Pessoas que vivem no erro têm medo da verdade. Pessoas que vivem na verdade não têm medo da verdade. Né? Não é verdade? Vive numa vida verdadeira, você não tem medo. Tem? Não tem. Então, gente do céu, não tenha medo das escrituras sagradas. Ela é a verdade. Ela não veio para nos fazer medo. Ela veio para o quê? Para nos livrar da tentação. A palavra de Deus veio para nos dar direção. A palavra de Deus veio para nos ensinar. A palavra de Deus veio para nos limpar. Limpar do quê? Dos enganos, dos ensinamentos enganosos, do nosso achismo, do nosso coração que é enganoso. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você ama a palavra de Deus, você ama a Cristo, você ama a Deus. Dê valor às escrituras sagradas. Quantas pessoas estão perdendo a vida por causa das escrituras sagradas? Quantos de nós vamos perder a vida por causa das escrituras sagradas? Bom dia, o Senhor está dizendo aqui, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Irá no mundo todo. Ninguém vai escapar, mas Deus vai guardar aquele que guarda a palavra dele. Olha só. Ai, meu Deus, Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, porque Ele vai guardar-nos dessa tentação. Se você guarda a palavra dele, pratica a palavra de Deus, não tenha medo, Ele vai te guardar. Ele vai nos guardar. Ele está dizendo isso para a igreja de Filadélfia, a igreja amada do Senhor, né? E aí ele diz mais: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, guarda a palavra no teu coração, porque a palavra de Deus guardada no teu coração não vai tomar a tua coroa. O que é a coroa? A salvação, gente. Então, se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, ninguém vai roubar a nossa salvação. Interessante que ele diz aqui que nós podemos ser roubados. O inimigo, ele quer roubar a nossa salvação. O inimigo quer roubar a tua comunhão com Deus. O inimigo quer roubar a palavra de Deus que está no teu coração. Como é que ele vem roubar a palavra no nosso coração? Com as lutas, com as dificuldades, com os espinhos. Ele vem querer roubar a palavra do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor, através das lutas do dia a dia que você está vivendo. Mas a palavra está guardada no teu coração e você vai dizer: Senhor, a tua palavra está guardada no meu coração e eu creio em ti. Eu não creio, no Senhor, no que estão falando. Eu não creio nos meus inimigos. Eu não creio naqueles que são contra mim, que são contra o teu evangelho. Porque hoje as pessoas se tornaram contra nós por causa do Evangelho de Deus, por causa do Evangelho de Cristo. Por causa do Evangelho de Cristo nós somos perseguidos, odiados, presos, mortos, por causa do Evangelho de Cristo, gente. Mas você está guardando a palavra de Deus. Você está guardado na palavra de Deus, que é o que? Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Por amor ao meu nome. Então, se você está passando por tudo isso, é porque você ama o nome de Jesus. Você não só fala. Tem pessoas que vivem falando o nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, demônio sai. Em nome de Jesus, tudo é em nome de Jesus, né? Mas você ama? Ou você só aprendeu a falar porque o nome de Jesus é poderoso? É poderoso para curar, é poderoso para expulsar demônios, é poderoso. Ou porque você ama. Há muita diferença, gente.
Há muita diferença de amar e de usar alguém, não é verdade? Há muita diferença do esposo que ama a sua esposa ou apenas usa a sua esposa. Há muita diferença da mulher que ama o seu esposo ou apenas usa o seu esposo. É muita diferença de amar e usar. Usar uma pessoa, usar um nome, não é verdade? Você já viu aquelas pessoas que estão com seu nome sujo? Aí pega o nome daquela pessoa que está com o nome limpo para poder usar, para poder comprar alguma coisa? Pois é, é assim. Então tem pessoas que usam o nome de Cristo, mas não amam o Cristo. Tem pessoas que falam o nome de Deus, mas não amam a Deus. Tem pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas não obedecem o Senhor. Tem pessoas que dizem, eu tenho um Deus no meu coração, mas não sabe um versículo da Bíblia. Tem pessoas que dizem, eu já tenho Jesus no meu coração, mas nunca leu as Escrituras Sagradas, mas nunca guardou as Escrituras Sagradas no seu coração. Não pratica, não se esforça para praticar a palavra de Deus. Entendemos e aprendemos? Louvado. Quando a gente vai evangelizar, né? Muitas pessoas dizem assim, Jesus te ama. Aí elas começam a dizer, eu já tenho Jesus no meu coração. Tem Jesus no coração e vive onde? No mundo? Tem Jesus no coração e vive nas drogas, na prostituição, nos vícios? Tem Jesus no coração, louvado, e não tem a palavra dele guardada no seu coração? Tem Jesus no coração e não tem prática da palavra? Tem Jesus no coração e não é separado das coisas do mundo? Vive como se não tivesse Jesus na sua vida? Gente, ontem uma pessoa falou algo para mim que eu fiquei meditando e pensando. Algo bom, né? Uma pessoa falou algo para mim que eu fiquei meditando, que eu nem sequer pensava isso. Mas foi muito verdadeiro. Quando você tem Jesus no seu coração, as pessoas vão ver que ele está no teu coração. Tá entendendo? Não é porque você fala de Cristo, mas porque você até calado, eles verem Cristo em você. Eles verem, tem pessoas que querem usar a palavra para enganar os outros. Mas não engana, gente. Não engana. Sabe por quê? Porque Cristo, ele não deixa você ser enganado. Tem pessoas que não falam com convicção. Tem pessoas que falam somente para te ganhar, para te enganar que hora, para mostrar que... Gente, tem pessoas que falam com uma piedade. Tem pessoas que falam como se fosse tão bonzinho, tão bonzinhas, mas na verdade são apenas enganadores. Não adianta só orar por vidas. Temos que pregar a verdade. Temos que pregar o evangelho do arrependimento. Muitas vidas estão desconcertadas. Muitas vidas não querem saber de Deus. Muitas vidas não querem obedecer a palavra, não querem praticar a palavra. Aí você acha que eu vou estar aqui dizendo para você, olha, Deus está te abençoando, Deus está te curando, Deus está te livrando. Gente, eu vou dizer, se Deus ele cura, Deus ele livra, Deus ele abençoa, mas sinto muito, Deus ele transforma. Deus ele transforma vidas. Então tem um povo aí que fica só dando uma de bonzinho, né? Oh, Jesus amado. Tem um povo aí que diz, meu Deus, é um amor, né? Parece assim tão amorosa. Sabe aquelas pessoas que te tratam com tanto amorzinho pra cá, amorzinho pra lá, mas quando pensa que não, aquele amorzinho, você vai ver que não era um amorzinho. Por isso que eu não gosto de tratar ninguém de queridinha, de amorzinho, de amorzinha, nada de inha eu não gosto. Quando eu tenho que te chamar, é de querido, é de filhos de Deus, é de filhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, gente, se você não falar com convicção, se você não falar na verdade, aqueles que têm Cristo Jesus no seu coração, vai saber que você está falando de aparência. Vai saber que você não está falando com firmeza, com estabilidade. Tá entendendo? A tua palavra é firme, não é duvidosa. O mentiroso, a palavra é duvidosa, gente. A palavra do mentiroso é duvidosa. Ele não fala com firmeza, ele não fala com convicção, ele não fala com certeza.
Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela é firme. Ela é firme, ela estabelece em nossa vida. Ela afirma a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Não adianta estar só orando, gente, por vidas e você continuar sem mudança de vida. E a mudança de vida só vem através da palavra de Deus. Não adianta orar por vidas para ser curada, para essas vidas curadas perder a salvação. Sabe por quê? Porque vão sair com a cura, mas não vão sair libertas, não vão sair cheios da palavra, não vão sair com uma vida grata a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. É muito bom curar, né? É muito bom. É muito bom a gente saber que as pessoas são curadas. Mas eu quero dizer para você que é muito melhor saber que as pessoas estão preparadas para esse grande dia da tentação que virá sobre todo mundo. É muito bom saber que as pessoas estão com a sua fé estabelecida. É muito bom saber que as pessoas estão firmadas na rocha, não firmado em pessoas. Pessoas que podem cair, que podem falhar, e você se firma nas pessoas. Você olha para as pessoas. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós podemos falhar, nós podemos cair, mas olhe para Jesus, que Ele é perfeito. Eu estava conversando com meu filho. Nós não temos que imitar os outros, nós temos que imitar a Cristo, porque Cristo é perfeito. Não adianta você me imitar, porque eu sou falha. Mas imite a Cristo, imite a palavra, pratique a palavra. Seja um imitador das Escrituras Sagradas, seja um imitador de Deus. Você é um filho de Deus, então imita seu pai. Imite seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse que para nós entrarmos no reino do céu, nós temos que ter um coração que nem o de uma criança. E criança imita sempre os seus pais. Então sejamos com esse coração de criança que queremos imitar o nosso pai. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Não adianta você imitar uma mulher de oração se você não tem prática de oração. O Senhor vai saber que tu está de engano, que tu está mentindo, que tu está de aparência. Não adianta você imitar alguém que prega a palavra se você não pratica a palavra. O Senhor vai saber que você está de engano, que você está de mentira. Dá para você entender, dá para nós entendermos isso. O que o Senhor quer de nós é a verdade. Que sejamos verdadeiros. Que sejamos verdadeiros, louvado seja o nome do Senhor. Enganar os outros que oramos e não oramos. E não enganar os outros dizendo que amamos e não amamos. E não enganar os outros, louvado seja o nome do Senhor, que servimos a Deus e não servimos. Louvado seja Deus engrandecido. Porque verás a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Verás a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que ama a verdade sempre vai querer estar aonde está a verdade. Mas aquele que ama a mentira, ele não sabe nem de que direção tomar. Aquele que ama a mentira, ele não firma os passos dele. Aquele que ama a mentira, ele não consegue ficar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Aquele que vive em busca de milagre, ele não para em lugar nenhum. Se ele não conseguiu um milagre aqui nessa live, ele vai para outra live. Ela vai para outra live. E aí, na outra live cristã, Deus não está lá e não está aqui? Por que você tem que sair de um templo para outro templo se servimos a só um Deus? O problema não está nas lives, o problema não está nos pastores, o problema está em nós. Está em nós, gente. Que te abençoa é Deus, se você crer nele. Que te liberta é Deus, se você crer nele. Não adianta você estar por aí correndo sem direção. Não, eu não consegui meu milagre aqui. Eu vou lá para outra live, eu vou lá para outra denominação. Não, eu vou lá para outra, fazer campanha lá na outra congregação. Porque na minha congregação eu não consigo meu milagre. Se você não consegue o teu milagre na tua congregação que estão pregando de Deus, que estão falando de Deus, não é tu saindo da tua congregação para te ir para outra congregação, porque lá também estão falando de Deus. O problema está onde? Em você, em nós. A nós é que não estamos com uma fé estabelecida. Você que está duvidoso, você que não crê no teu milagre. Porque se você crê, você recebe o teu milagre. Você que não sabe esperar o tempo de Deus. Você acha que Deus é aquele teu mordomo que você está lá pedindo e ele tem que te servir toda hora. Você acha que o tempo de Deus é o teu tempo.
Não, não é. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é um, nosso tempo é outro. Louvado seja o nome do Senhor. O calendário de Deus é um, o terreno é outro. O horário de Deus é um, o horário da terra é outro. Você sabia disso? Louvado seja o nome do Senhor. O relógio de Deus não é o relógio humano, gente. O que significa isso? Significa que o tempo, ele disse que um dia para ele, um dia para nós é como 1000 anos para Deus, como 1000 anos. Então ele está dizendo aqui, ó, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele está dizendo, guarda o que tens. Eu não posso guardar por você, é você que tem que guardar. Ninguém pode guardar por mim, eu que tenho que guardar. Ele diz aqui bem claro, eis que venho sem demora e guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, gente. Essa carta é para a igreja, a quem vencer. Nós ainda não vencemos, né? Temos Jesus no nosso coração, mas a gente pode perder a batalha. Nós temos Jesus no nosso coração, mas nós podemos perder a nossa coroa. É isso que ele está dizendo para nós. Nós temos Jesus no nosso coração, entregamos nossa vida para Jesus, mas ainda estamos em batalha para não perder a nossa salvação. E ele diz aqui, ó, a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de Deus, e o nome do meu Deus, e também o novo nome, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é revelada pelo Espírito Santo de Deus. João escreveu. Depois de vieram os escritores, né, que reescreveram. Livros foram feitos. A Bíblia, né, aumentou as escrituras sagradas. É o livro mais vendido no mundo, né? É o livro mais vendido no mundo. Mas quem escreveu foi o Espírito Santo de Deus, que escreve às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Então, vamos guardar a palavra de Deus para nós sermos livrados da grande tentação que virá para o mundo. Vamos guardar a palavra de Deus para que não roube a nossa coroa, a nossa salvação. Vamos guardar a palavra de Deus para quê? Para que, louvado seja o nome do Senhor, a gente... Ai, Jesus amado, a gente não perca a nossa salvação. Entendemos e aprendemos, gente? Ele diz muito bem claro para Filadélfia, para a igreja que ele ama, para a igreja que ele conhece as obras dele, para a igreja que ele sabe que está na pouca força, mas que está ali, ó, guardada a palavra no seu coração. Então é para você, é para mim, é para você que está ouvindo essa mensagem, o Senhor está dizendo, guarde, e a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Interessante como ele fala, né? Eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Que maravilha, né? Aí venceremos e não haverá mais guerra contra nós. Nós iremos vencer, gente. Nós iremos vencer. Você crê que você vai vencer? Eu creio que eu vou vencer. Todos os dias eu estou orando, Senhor, que eu vença. Senhor, que eu vença, que eu vença, que eu vença. Meu Deus do céu, cada vez mais eu quero estar escondida no esconderijo do Altíssimo. Cada vez mais eu quero estar, meu Deus, na proteção de Deus. Cada vez mais eu quero guardar a palavra de Deus. Porque só guardando a palavra de Deus no nosso coração, gente, é que nós não vamos negar a Jesus. E eu fico olhando, né, para muitas vidas que as pessoas correm atrás de curas, de bênção, correm atrás de milagres, de vitória, de prosperidade, correm atrás de casamento, correm atrás dos seus interesses. Mas as pessoas não têm o mesmo esforço para guardar a palavra de Deus no seu coração, para colocar em prática. Não tem o mesmo esforço para a sua salvação. Sabia disso?
As pessoas se esforçam para ter sua casa própria, seu carro, seu dinheiro, uma prosperidade, mas elas não se esforçam com a mesma intenção pela sua salvação. E se você estudar aqui, se você prestou atenção, estude aí Apocalipse capítulo 3, as cartas a Filadélfia, estude. Você vai prestar atenção que ele estava falando para a igreja. Guarda a minha palavra, que eu te livrarei no dia da tentação. Ele estava falando para a igreja. Pelo amor de Deus, gente. Então ele está dizendo para nós, igreja, a igreja de Filadélfia, nós somos a igreja. Ele estava dizendo para nós, né? Guarda aquilo para que não roube a tua coroa. Olha só, gente, é muito sério isso. O que ele disse, aquele que vencer será feito coluna do templo de Deus. Ele disse isso. Tá entendendo? Que o Senhor Jesus nos desperte, gente. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Dê valor às escrituras sagradas. Dê valor à palavra de Deus. Coloque em prática. Ela te livrará, ela te libertará, ela te salvará. Ela não deixará nós negarmos a Jesus. Você não imagina a grande tentação que virá sobre o mundo todo. No mundo todo. A grande tentação. E pessoas que só guardam a prosperidade no seu coração, pessoas que só estão firmadas no dinheiro, são os primeiros que vão negar a Jesus. Temos a palavra de Deus, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero. As pessoas são tão preocupadas com dinheiro. As pessoas são tão preocupadas em ter um casamento. Bom dia, o Senhor Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se você não tiver guardado a palavra de Deus no seu coração, você vai negar a Jesus. Eu amo orar, eu preciso orar. Orar faz parte do Evangelho. Orar faz parte de relacionamento com Deus. Orar faz parte de intimidade com Deus. Mas guardar a palavra faz firmar as nossas orações, faz estabelecer as nossas orações. Guardar a palavra no nosso coração, gente, faz sermos, louvado seja o nome do Senhor, vencedores em Cristo Jesus. Aquele que guarda a palavra de Deus, gente, louvado, ele pode estar, como o Senhor falou aqui na palavra, na pouca força, não é assim? Quantas pessoas acham, ai Senhor, não vou aguentar mais. Elas são muito enganadas, gente. As pessoas acham que na terra muitos ainda não foram levados porque ainda não estão preparados para ir para o céu. Tem tanta gente preparada para ir para o céu, gente. Mas Deus ainda não levou porque é boca de Deus na terra. Porque é aquele que prega a verdade, fala a verdade. Porque fala aquilo que está escrito na palavra. Porque tem gente aí muito enganado, gente. Tem gente que diz assim, o céu quando estiver preparado para ir para o céu. Tem trabalhadores de Deus já preparados para ir para o céu. E Deus diz assim, eu não vou te levar ainda. Porque eu ainda vou te usar para salvar vidas, para resgatar vidas. Eu vou te usar quando Paulo encerrou a obra. O que foi que ele disse? Venci o bom combate. Não foi isso? Então ele estava num combate, que combate pela vida dele? Pela vida, pelas almas que o Senhor queria resgatar, que o Senhor queria alcançar, louvar através da vida de Paulo. Paulo já era um homem preparado para ser levado pelo Senhor. Ele mesmo disse que morrer em Cristo era lucro. Mas tem tanta gente ignorante, gente. Tem tanta gente ignorante que não conhece a palavra, que não guarda a palavra, que não examina as escrituras, que ouve os outros falar e repete que nem papagaio. Ouve e fica repetindo o que os outros falam. Não sabe nem se está na escritura sagrada. Não sabe nem se verdadeiramente o que significa o que eles estão falando. Mas está lá repetindo. Está lá repetindo. Louvado seja Deus. Então, essa missionária, né, ainda está na terra. Ela está cansada, gente. Ao falar dela é cansado. Quem tem espírito vê que ela está cansada, mas ainda está sendo usada por Deus. Para quê? Para ganhar vidas para Jesus. E precisa de pessoas que falem a verdade.
Deus, ele precisa de trabalhadores que tenham amor a vidas e que tenham amor à palavra. Se você tem amor para a palavra, Deus vai te sustentar aí como boca dele na terra. Deus vai te sustentar como boca dele na terra. Louvado seja o nome do Senhor para que vida seja resgatada.